Sejam bem-vindos ao curso de teleformação sobre disfagia. Vamos aconselhar agora sobre as medidas que podemos tomar para assegurar uma adequada nutrição e reduzir os riscos de engasgamento na pessoa com disfagia. Aspectos importantes a considerar na alimentação oral da pessoa com disfagia são, no fundo, a dieta que deve ser variada, equilibrada e com consistência adequada, e é fundamental manter a rotina dos horários das refeições. A alimentação oral da pessoa com disfagia, antes do mais, deve-se começar todo o procedimento de alimentação com o lavar das mãos. Promover um ambiente favorável à concentração no momento da alimentação e, caso necessário, desligar quer a televisão, rádio e afastar o telemóvel. Explique ao seu familiar o que vai fazer e peça a sua colaboração. A pessoa deve estar desperta e bem posicionada para a refeição, devendo estar sentada, que é a posição que favorece a deglutição. E se estiver na cama, a cabeceira deve ser elevada a 80 a 90 graus. Deve-se preparar tudo o que é necessário para a refeição, numa mesa em frente do nosso familiar, colocar-se em frente ao seu familiar e ao mesmo nível e junto ao lado do corpo afetado, caso seja essa a situação. Aconselha-se colocar pequenas quantidades de alimento no lado são da boca, orientando para a deglutição da totalidade colocada na boca. Só quando tiver a certeza que o seu familiar tem a boca vazia é que se pode oferecer mais comida. Respeitar o processo até terminar a refeição e oferecer água durante a refeição e nos intervalos entre as refeições. Promova a maior autonomia possível e incentive o seu familiar a alimentar-se por mão própria quando garantida a segurança na alimentação. Utilize os produtos de apoio adequados e facilitadores da alimentação. O utensílio que utilizar pode ser adaptado em tamanho mediante a necessidade. Por exemplo, utilizar uma colher de sobremesa para controlar a quantidade de comida que se coloca na boca em cada colher. A pessoa deve permanecer sentada no mínimo 30 minutos após a refeição. No final da refeição, deve ser realizada a higiene da boca. No entanto, em alguns casos, pode ser aconselhado a realização antes e após a refeição. Agora, atuação em situações de engasgamento. Normalmente, o adulto pode engasgar-se com pedaços grandes de comida mal mastigados, como por exemplo a carne, sendo mais frequente ocorrer em pessoas com dificuldades na mastigação. Quando uma pessoa se engasga, o ar não chega aos pulmões, não a consegue tossir e não se consegue fazer entender. Fica bastante nervosa, gesticula muito e pode ficar inconsciente. Agora, o que fazer nesta situação? Primeiro, tente incentivar a tosse. Se isto não resultar, aplique 5 palmadas nas costas e observe a pessoa se ela cospe o objeto ou se respira. Inspecione a boca. Se conseguir alcançar o objeto com o dedo, tente retirá-lo. Se não conseguir, não insista, pois pode introduzi-lo mais e piorar o engasgamento. Se a pessoa continua com dificuldade em respirar, realize a manobra de Heimlich. Abrace-a por trás, cruze as mãos sobre o estômago da pessoa e comprima com força contra si e para cima várias vezes com movimentos rápidos e fortes. Se o seu familiar ficar inconsciente perante um engasgamento, o melhor será atuar de imediato. Ao mesmo tempo, peça ajuda e ligue ao 112. Se o seu familiar ficar inconsciente, então coloque-o no chão e aplique 5 palmadas nas costas. Inspecione a boca. Se o seu familiar não respirar e se não tiver pulso, inicie o suporte básico de vida. Se em algum momento a pessoa respirar, ou tossir ou se movimentar, deve colocá-la de lado. Esperamos que este módulo tenha sido útil e o ajude a conviver com a disfagia. Em caso de dúvidas, fale com a sua equipa de saúde.